Como a gente tem falado, a grande incógnita agora, o grande X da questão é quais serão os próximos passos na Venezuela depois da retirada, então, de Nicolás Maduro do país. São várias as possibilidades que já foram elencadas para a gente continuar tentando entender, tentando desdobrar um pouquinho aqui, um pouquinho lá esse assunto. Eu vou conversar agora com o Daniel Toledo. Ele é advogado especializado em direito e também em negócios internacionais. Chega agora a essa edição do Jornal Jovem Pan. Muito bem-vindo, obrigada pela participação. Já queria começar perguntando para o senhor a pergunta que não quer calar, uma delas que eu tenho feito para todos os nossos entrevistados aqui nessa edição especial de hoje. O que esperar, então, desses próximos passos a partir de agora, ou realmente é uma caixinha de surpresas ainda? Bem-vindo. Obrigado, Beatriz. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Ou de 50 milhões de dólares, que era o prêmio pelo Maduro. Não sabemos, ninguém sabe, na verdade. Porque nós temos duas posições aqui. Nós temos uma onde o Donald Trump diz que terá uma intervenção administrativa dentro da Venezuela para que tenha aí uma transmissão de poder, onde ele próprio já disse que ele não quer a Corina como sucessora do Maduro, apesar dela ser a oposição. Ele não quer que a Corina seja a sucessora dele, ou seja, quem vai ser, né? Quem vai decidir? Vai ser o povo ou vai ser os Estados Unidos? Quem vai ser esse gestor temporário dessa nova transmissão de poder? Então isso ninguém sabe, até porque a vice-presidente do Maduro já se pronunciou, já se colocou ali com todos os generais em volta, dizendo, olha, nós estamos no poder, queremos a liberação do Maduro, não vamos entregar o país e ponto final. E quem conhece mais ali a estrutura da Venezuela, quem esteve na Venezuela, final da década de 90, final da década de 80, começo da década de 90, vai lembrar que a Venezuela era um país muito rico, né? Onde nós tínhamos aí altas tecnologias, nós tínhamos aí investimentos bilionários, nós tínhamos a exploração de petróleo, principalmente muita conversa ali com empresas brasileiras para construção ali dentro, Odebrecht, Camargo Correia, nós tínhamos várias operações dentro da Venezuela naquela época, e nós começamos a perceber que isso foi decaindo com a entrada do regime chavista, né? E hoje a estrutura ali ele é dividido em três pontos, vamos chamar assim, três pilares, né? Primeiro é o partido político, que é o partido do Hugo Chávez, na época, né, o partido hoje do Maduro. Nós temos abaixo disso a milícia, que é onde está a maioria dos policiais da Venezuela, e nós temos o militar, né, o poder militar, que é a base de sustentação ali do Hugo Chávez, onde o próprio Donald Trump acusa que esses militares, esses generais, por causa dos cartéis de los soles, né, os sóis, na verdade, aí los soles, se representam pelos sóis que eles têm, o desenho do sol que eles têm nas fardas dele. Então, por isso que estaria ali subentendida essa questão. Não há interesse dessas pessoas em mudança de regime, principalmente se a tese do Donald Trump de que eles são os controladores do cartel de drogas realmente for válida, né? Realmente for verdadeira. Se isso realmente acontecer, eles não vão querer entregar de jeito nenhum. E é o que hoje a vice-presidente tem falado firmemente dentro do país. Então é muito difícil dizer como isso vai se desdobrar. Se vai haver mais uma intervenção militar dentro da Venezuela, difícil, pouco provável. Mas como que os Estados Unidos vai intervir ali, como ele vai entrar ali para poder fazer essa transferência de poder, só Donald Trump e Marco Rubio devem saber hoje. Daniel, eu vou aproveitar e também passar para Maria de Carli, nossa comentarista e cientista política, para te fazer uma pergunta. Maria, por favor. Oi, professor, tudo bem? É bom estar aqui conversando com você. Eu queria saber como é que você enxerga a população venezuelana, que hoje, a gente comentou mais cedo, né, Bia, que eles estavam mais reclusos, muitos fazendo ali filas em supermercados, farmácias, para garantir ali um estoque, né, porque não se sabe o dia de amanhã. Estão vivendo um momento histórico, né, na sua história recente. Então, como é que você enxerga o apoio da população venezuelana nesse momento? Se vai ou não apoiar essa transição? Se vai ter ali um rebate, um reboco, um certo saudosismo e uma refuta ao que os Estados Unidos fez? Como é que você consegue enxergar? Porque eu vi que, inclusive, muitos expatriados em Miami, em outros países que vivem refugiados venezuelanos, comemorando essa queda do ditador Maduro. Mas lá dentro, a gente ainda não tem muito uma clareza em relação ao que a população está vivendo ou pensando, né?
Maria, é uma excelente pergunta que você me fez, porque hoje, na hora que eu fui almoçar, eu encontrei dentro do restaurante, estava eu e meu filho, nós encontramos diversos venezuelanos aqui. Eu moro em Houston, tá? Então eu tô no mesmo paralelo geográfico de Miami ali. Eu encontrei diversos venezuelanos que eu conheço e que vivem aqui na região. E eu imaginei que eu teria neles exatamente essa expressão que você descreveu, né? Onde eles estariam felizes, eufóricos e tudo mais. E eu fui perguntar para ele, como todo brasileiro, né? Pergunta, né? Oh, e aí, como é que tá? Vai ser o champanhe? Vai ser o que hoje? E a reação que eu tive deles foi assustadora, para mim, pelo menos. A gente está com um probleminha na conexão com o Daniel Toledo, advogado especializado em Direito e Negócios Internacionais. A gente vai retomar a conexão. Mas, então, enquanto isso, vamos seguindo aqui essa edição especial do Jornal Jovem Pan, dia 3 de janeiro, agora 8 horas e 34 minutos. A gente segue, então vai avançando com essa edição. Edição um tanto quanto inesperada, né? Porque justamente a gente falava ontem, até contei aqui agora há pouco, na edição de sexta-feira do Jornal Jovem Pan, que fizemos uma entrevista falando sobre as possibilidades de conflitos e confrontos no cenário internacional e como isso está movimentando realmente o 2026, como está pautando o 2026 nas mais diversas partes do globo. Falamos de Venezuela e Estados Unidos e acordamos, então, com essa notícia. Bom, aqui em São Paulo, autoridades tanto da capital paulista quanto do estado se posicionaram sobre o ataque dos Estados Unidos à Venezuela. Mais cedo, eu mostrei a reação de governadores, incluindo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, mas tem várias outras autoridades que se pronunciaram por aqui. Atualmente em cargos públicos, eles são cotados para participarem das eleições de 2026 em posições diversas. Por exemplo, o governador em exercício, Felício Ramute, saiu em apoio da captura de Nicolás Maduro. Em uma rede social, ele chamou o governo do ditador de governo criminoso. Vou ler aqui para vocês, abre aspas. Quando uma ditadura cai, a esperança renasce, que a prisão do ditador comunista Maduro seja o início de um tempo de liberdade e prosperidade para o povo venezuelano, que tanto sofreu nas mãos desses criminosos. Fecha aspas. Lembrando que Felício Ramute está à frente do Palácio dos Bandeirantes até o próximo dia 12, já que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, viajou aos Estados Unidos de férias com a família. Ainda por aqui, aliado de Tarcísio, o ex-secretário de Segurança Pública aqui de São Paulo, o deputado federal Guilherme Derrite, foi mais fundo e associou, assim como fez Tarcísio na publicação na rede social, Maduro ao presidente Lula. Derrite escreveu o seguinte, abre aspas, o grande amigo do Lula foi capturado hoje, depois de perseguir, calar, expulsar e matar seu próprio povo na Venezuela por décadas. Grande dia para quem está do lado certo da história, fecha aspas, de Guilherme Derrite. Já o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado, também veio a público falar sobre o assunto. Ele escreveu o seguinte, que os acontecimentos recentes na Venezuela representem o início de um novo caminho para o povo venezuelano. Um país marcado por anos de crise e sofrimento precisa reencontrar estabilidade, diálogo e respeito às liberdades. O mundo acompanha com atenção. O povo venezuelano merece paz, dignidade e a chance de reconstruir sua história. Já na esfera municipal, o prefeito aqui da capital paulista, Ricardo Nunes, também falou sobre o ataque. Ele disse o seguinte, também abro aspas, nenhum povo deve viver sob repressão, fome ou falta de liberdade. Continuaremos solidários ao povo da Venezuela, desejando que dias melhores e mais justos estejam por vir para todos. A liberdade e a democracia devem prevalecer, fecho aspas. Isso tudo, então, aqui em São Paulo, com quem está no poder. Todos esses nomes de Ricardo Nunes, André do Prado, Guilherme Derrite, Felício Ramute, inclusive, são nomes cotados ao Palácio dos Bandeirantes, em caso de Tarcísio seguir para uma corrida presidencial que, no momento,
parece mais descartado, mas lembro, então, reforço que esses são nomes que estão na jogada. Falei de nomes que estão atualmente em cargos e da direita, mas na esquerda aqui paulista, nomes politicamente cotados também para a corrida eleitoral de 2026 tiveram posicionamentos contrários aos da direita ou centro-direita. A deputada federal Érica Hilton, por exemplo, também vem aparecendo nas pesquisas de intenção de voto ao Palácio dos Bandeirantes, destacou que a ação não teve como foco o povo venezuelano. Ela disse o seguinte, olha, o que ocorreu não foi uma ação coordenada com o mínimo de respaldo para a realização de novas eleições ou uma transição de poder de Nicolás Maduro para algum outro representante. Foi um ataque seguido de uma remoção forçada e nada mais. Um roteiro básico para gerar ainda mais caos e ainda mais dificuldades para o povo venezuelano. Enquanto isso, outros cotados ao posto, como o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o ministro do Empreendedorismo, Márcio França, compartilharam o posicionamento do presidente Lula, que nós mostramos várias vezes aqui e chamou o episódio de afronta gravíssima à soberania da Venezuela. Já o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, classificou o ocorrido como a ação imperialista mais grave que vivenciamos. Mais um pouco, então, da repercussão desse cenário, desse ataque dos Estados Unidos à Venezuela de hoje, agora aqui na esfera de São Paulo, do estado de São Paulo, que tem um cenário eleitoral bastante incerto ainda para 2026 e, como a gente vinha dizendo, então, mais uma ação aqui que polariza e que divide as opiniões desses atores. A minha produção me informa que nós conseguimos retomar o contato com Daniel Toledo, advogado especializado em Direito e Negócios Internacionais. Oi de novo, Daniel, então vamos retomar aqui a entrevista. Já vou te fazer mais uma pergunta, inclusive, sobre o papel. A gente lia agora, né, então, algumas reações de diversos políticos aqui no Brasil sobre o papel do Brasil nesse conflito. Agora há pouco, no início da tarde, a gente teve uma coletiva de imprensa do Itamaraty, reforçando, então, que reconhece a vice-presidente Delcy Rodrigues como agora a presidente interina da Venezuela e que, tradicionalmente, o Brasil defende, então, o diálogo. Essa realmente é uma posição que vai de encontro ao histórico do país? Sem dúvida, né, Beatriz? O Brasil ele sempre se colocou nessa posição de não conflito. E o Brasil tem que estar realmente numa posição de não conflito. Mas nós precisamos lembrar uma coisa, né? O Brasil, quando houve a eleição lá na Venezuela, o Brasil foi um dos primeiros que falou, olha, nós queremos ver as atas eleitorais para ver a veracidade e realmente a validade da eleição do Maduro. E isso nunca foi apresentado. E o Brasil foi um dos que questionou realmente a apresentação dessas atas para que houvesse realmente uma validação. Então, para mim, parece um pouco antagônico o Itamaraty se manifestar nesse sentido. Olha, nós reconhecemos a capacidade de gestão e a efetividade da vice-presidente nesse momento, porque se não houve apresentação das atas, para mim parece um pouco fora da oratória inicial, né? Então, para mim, isso não fica muito legal. Segundo ponto é que nós precisamos lembrar que o que interessa para o Brasil são as relações comerciais com países que que o Brasil tem relação comercial. Estados Unidos é um deles, onde a gente está vindo agora de uma relação até um pouco conturbada nesse começo de ano né? Então, agora o Brasil se manifesta contrário à derrubada de um determinado regime, cuja Venezuela não tem sequer um milésimo da relação comercial que o Brasil tem com os Estados Unidos, não me parece muito inteligente essa postura do Itamaraty, ainda mais neste momento tão delicado como está. Mas, infelizmente, foi isso que eles colocaram e obviamente, eles que representam o país, né, nessa questão diplomática, nós temos que respeitar. Olha, agora a gente também volta a chamar a Maria de Carli para essa conversa para te fazer mais uma pergunta. Daniel, Maria, por favor. Daniel, eu queria que você respondesse a minha pergunta, que você caiu bem na hora que você estava nos respondendo como é que estavam se comportando os venezuelanos na localidade que você se encontra. Justamente voltando, né, à questão de como é que você enxerga, eu nem sabia que você estava nos Estados Unidos, como é que você enxerga o apoio popular do povo venezuelano, o que que você acha que espera e tão próximo, né, da Venezuela como país, estando aí, enfim. Vamos lá, obrigado, Maria, vamos lá.
Como eu estava falando, eu vi hoje, na hora do almoço, eu conversei com algumas pessoas e eles demonstraram para mim um medo, um receio muito grande, uma incerteza do que pode vir. O grande medo deles não é a mudança do regime, é o que pode vir após essa mudança desse regime. Quem vai entrar no lugar, na verdade, né? E se nós formos olhar lá, o Diosdado Cabello, que é o segundo no comando, teoricamente, não é a vice-presidente, é o Diosdado Cabello, ele está no relatório da denúncia feita pela Pam Bondi. Então, quer dizer, ele também é um dos procurados por liderar aí cartéis de narcotráfico, inclusive comandando cartéis de Los Soles, que se faz uma referência aí, segundo dizem, aos sóis que os generais têm no uniforme deles, né, da Venezuela. Então, eles seriam aí os comandantes desse poder de narcotráfico, seriam as pessoas responsáveis, e eles é que estão nessa pirâmide onde poderia ser escalada. A saída do Maduro é mera e exclusivamente o corte da cabeça dessa hidra, vamos chamar assim. Outro surge, outro se coloca ali. E quanto mais você tira, mais pessoas sobem. Como funciona mais ou menos as organizações terroristas, como funcionam as organizações criminosas. Se você tira um bandido que é o chefão, tem outro na sequência. Esse é o receio que eu percebi dos venezuelanos. Quem vai ser o próximo? O próximo vai ser mais cruel, vai ser pior do que o Maduro, ou o próximo vai ser realmente uma entrega de poder para que o povo possa decidir? E, nitidamente, os venezuelanos não querem uma administração internacional. Esse pode ser um desafio do Donald Trump, dos próximos passos que vão acontecer nessa semana. Daniel, enquanto a gente falava, estava acompanhando as imagens aparecendo ao seu lado, as imagens, então, do momento ali em que Nicolás Maduro desembarcou, né, da aeronave nos Estados Unidos e foi, então, ali escoltado por diversos agentes do FBI, do DEA, também para o centro de detenção. Queria que a gente falasse um pouco sobre o simbolismo de uma imagem como essa, né? Ao vivo, um presidente de outro país, algemado, descendo do avião, sendo levado ali para um julgamento. Ele vai participar, né, de julgamentos ali com a Justiça dos Estados Unidos por conspiração, por narcotráfico, uso de conspiração para uso ali de metralhadoras, uma série de colocações por parte do governo norte-americano. É uma imagem bastante forte e que fala um pouco sobre essa nova imagem, né, esse novo ritmo global que a gente vem falando durante essa edição. Ali tem várias mensagens subentendidas, né? Primeiro é a mensagem que o Donald Trump quer passar para diversos líderes opositores que estão ali na América Latina. Então ele já quis falar com vários outros presidentes e nós sabemos aí que inclusive a Argentina já se manifestou dizendo, olha, não, eu estou junto com você, nós estamos juntos, tá? E ali nós temos essa imagem chocante dizendo, eu tenho capacidade de entrar no seu país, eu tenho capacidade de buscar você sem que seja disparado um único tiro e sem que o seu sistema de defesa tenha sequer capacidade de me detectar. Então eu estou mostrando para você o que é capaz. Mas isso tem trazido, paralelamente, também alguns questionamentos de outros órgãos, inclusive da ONU, né? Onde, se você for olhar a Carta da ONU, o que aconteceu é uma violação ao artigo 2º da ONU, se não me engano, o inciso 4º a 7º, onde ele fala sobre a soberania, onde ele fala sobre a não intervenção em outros regimes, onde o próprio Donald Trump, durante a sua campanha e no começo desse ano, fez diversas declarações dizendo que ele não iria intervir em nenhuma mudança de governo ou alguma mudança de regime. Então, isso tem trazido alguns questionamentos. Não por causa da ação do Donald Trump, mas porque essa ação do Donald Trump pode ser aplaudida pelo Putin e pelo Xi Jinping, onde eles vão dizer, ótimo, então, a partir desse momento que o Donald Trump tomou uma atitude dessa na Venezuela, a China tem autorização para fazer a mesma coisa em Taiwan e Putin, tenho autorização para fazer a mesma coisa na Ucrânia, né? Porque se foi feito, quem é você para me questionar? E aí nós temos diversas outras situações que vão se desdobrando dentro da questão geopolítica e que podem gerar precedentes que são realmente preocupantes para a paz mundial, né? Porque se os grandes países, as grandes potências, principalmente as potências nucleares, resolverem usar esse poderio bélico que eles têm para começar a tomar território e intervir nos seus vizinhos para que eles ajam de acordo com seus interesses,
Como é que vai ficar daqui 1 ano, 2, 5, 10 anos? Como é que vai estar, como é que vai ser essa divisão geopolítica no mundo a partir desse tempo, né? Isso é o que tem trazido diversos debates, diversos questionamentos, principalmente por causa dessa ação de hoje. Estamos conversando com o Daniel Toledo, advogado especializado em Direito e Negócios Internacionais. Para a gente encerrar, Daniel, última pergunta da Maria de Carli. Oi, Daniel. A minha pergunta é em relação ao que você também trouxe aqui, né, que o povo venezuelano tem receio de quem será esse sucessor agora, tanta incerteza, mais perguntas que respostas, e a gente já entende que o Trump vai trazer aí um governo interino, aparentemente com parceria de algumas figuras de alto escalão aí do ex-governo Maduro, a sua própria vice-presidente. Qual é a possibilidade de você conseguir enxergar o Trump apoiando eleições em curto prazo lá na Venezuela e, por exemplo, legitimando um potencial candidato vencedor do próprio partido do Maduro, se isso ocorrer? Que pergunta difícil, Maria. Você está fazendo muitas perguntas difíceis hoje. Eu estou atrás dos 50 milhões de dólares que não foram gastos, que até agora foram bem difíceis. Vamos lá. É muito difícil dizer isso, né? Primeiro porque eu não consigo enxergar a forma com que a coisa aconteceu, eu não consigo enxergar como que o Donald Trump e o Marco Rubio vão conseguir entrar dentro da Venezuela para tirar o atual regime político. Eu não consigo enxergar, né? Porque hoje ele está dividido dentro de uma pirâmide, onde nós temos aí o partido político aqui, a milícia embaixo, o exército aqui, e todos eles estão, de acordo com o próprio Donald Trump, todos eles estão mancomunados dentro de uma mesma organização criminosa, onde essa organização criminosa tem 1/3 da população como apoiadores e esses outros 2/3 podem ser usados como escudos humanos. Então esse é o grande ponto. Como que você vai colocar alguém ali? Segundo, nós temos aí hoje um grande problema do Donald Trump com a Maria Corina, porque ela foi ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, que era o que o Donald Trump queria ganhar. Ela tomou isso dele. Então ele não vai aprovar nunca a entrada da principal opositora do regime chavista, tá? Do caso do Maduro. Então ele não vai apoiá-la de jeito nenhum. E aí nós vamos ter ela como hoje representante da oposição, com o maior apoio popular da oposição, e nós vamos ter 1/3 da população apoiando o regime chavista. Como que ele vai conseguir fazer isso, né? Aí nós vamos chamar uma eleição direta. Eu tenho certeza que a grande maioria da população vai apoiar isso. Se já houve roubo na primeira, por que não haverá roubo na segunda? E aí, e se houver roubo na segunda, o Donald Trump vai apoiar, vai ter que engolir isso a seco e falar, não, então agora houve, vai ser mesmo o cabelo que vai ser o que é o sucessor, e eu vou ter que tirar o cabelo aqui do meu processo criminal que eu estou rolando em Nova York, em vez de mandar para o TPI, eu estou rolando ele em Nova York, porque foram crimes cometidos dentro dos Estados Unidos. Percebe como a coisa pode acontecer? Tem diversas variantes que podem acontecer no meio disso, e eu particularmente acredito que tudo vai depender de como a população venezuelana vai reagir no começo dessa semana. Dependendo de como eles reagirem, o governo americano vai ter mais força ou não para poder intervir ou não. Lembrando que a intervenção na Venezuela era um sonho de consumo do Marco Rubio, não do Donald Trump. Então nós temos aí o Rubio tentando articular que isso acontecesse para que ele pudesse, inclusive, atingir Cuba, que é um dos principais parceiros, não só políticos, como comerciais também da Venezuela. Então, derrubando atinge o outro. E aí, como é que vai acontecer de agora para frente? Só Deus sabe. Olha, a gente conversou então com o Daniel Toledo, advogado especializado em Direito e Negócios Internacionais. Muito obrigada por participar aqui dessa edição do Jornal Jovem Pan. Volte sempre. Boa noite. Muitíssimo obrigado. Uma excelente noite para vocês. A gente comentava agora, então, dessas reações, né, de como é que vão ser os próximos dias na Venezuela.